Amém. Antes de começar, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre nós, né? Essa aqui é minha belíssima esposa. Eu acho que ela estava um pouquinho adoecida quando ela me conheceu, né? Porque como é que pode, né? Uma pessoa se encantar por alguém como a minha pessoa. Mas eu louvo a Deus, né? Brincadeiras à parte, glorifico a Ele pela nossa vida. Somos casados há 15 anos. Fizemos uma viagem com milhas também, ó, eu não vou falar de milhas agora para não confundir as coisas, né? Mas fizemos 15 anos de casados em novembro do ano passado. E o Senhor nos agraciou com 2 filhos, né? Miguel e Samuel, estão por aí correndo em algum lugar. E são 2 milagres de Deus, né? Ela também pode compartilhar isso em outro momento. Porque para a medicina, minha esposa era estéril. A médica que fez o parto ainda é, né? E agora pode ser. Agora eu aceito essa esterilidade. Amém. Mas aí eu tive a oportunidade de acompanhar os 2 partos e a segunda equipe médica que fez o parto de Samuel disse que ela era estéril e era um milagre, né, uma dádiva, ela ser mãe, e eu disse, é um milagre, é o segundo. Então o Senhor realmente fez milagre nas nossas vidas. Estamos aqui servindo ao Senhor e também damos um apoio nas famílias aqui da igreja ICIREC em Recife, né, com os irmãos, aprendendo mais do que ensinando. Mas aí nos foi dada essa oportunidade de conversarmos um pouquinho hoje sobre essa temática bíblica a respeito das famílias, né, e o papel da família no reino, né? Esse retiro é um retiro muito especial, que ele vai tratar sobre o reino de Cristo em nós, através de nós e em nosso meio, né? Então eu gostaria de convidar os irmãos a ler uma escritura comigo em Efésios, capítulo 5. É uma escritura bastante conhecida, para a gente dar o pontapé inicial na nossa fala de hoje e nas trocas que teremos, né? Então, Efésios capítulo 5, vamos ler dos versículos 22 ao versículo 33. Efésios 5, 22, que nos diz: Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do corpo. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, esse texto, irmãos, que vai basear a nossa fala de hoje, é um texto bastante conhecido, né? Geralmente, quando a gente ouve falar em estudos de casais, a gente vê alguém mencionando ou citando essa escritura. E é uma escritura muito importante porque a carta de Paulo aos Efésios era uma carta que não tinha o objetivo de combater heresia nenhuma. Tinha o objetivo ali de instruir os irmãos, né? Éfeso era uma cidade extremamente idólatra, tinha uma divindade chamada Ártemis ou Diana, e ali os cristãos que estavam ali se tornando, pessoas que estavam se tornando cristãs naquele momento, precisavam ali ter um fortalecimento da sua fé, de compreender que no reino é diferente de não estar no reino. E ali, a gente viu na aula de Rimon de ontem, que Deus ele não é um Deus que trabalha no caos. Deus é um Deus que trabalha em ordem, né? E Deus estabeleceu papéis dentro da família para que nós possamos cumprir esses papéis. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Primeiramente, eu queria abrir só um parêntese rapidinho, que, como cristãos, a gente está sempre na contramão do mundo, né? O mundo ele tem seus padrões. E nós, como cristãos, temos o padrão das Escrituras.
E aí a gente vai tentar entender essa diferenciação hoje, né? Porque muitas vezes aquilo que nós temos como padrão na Escritura, o mundo tem como algo arcaico, ultrapassado, e a gente vai compreender melhor e falar um pouco sobre isso hoje. Tá, minha esposa vai começar aqui primeiro com uma... Ela vai fazer uma anedota aqui, uma história. Tá, se ela abrir ali, enquanto a gente vai passando aqui. Ih, Jackson. Ah, não, o problema é o operador mesmo, tá indo agora. Poxa, esse perfil aqui, né? Eu sentado é tão estranho, dar aula em pé, né? Então, boa tarde a todos. Eu vou contar uma historinha e eu peço que vocês prestem muito atenção, tá certo? No que eu vou contar aqui. Ele falou sobre inversão de papéis, tá? E eu quero, antes da gente começar a abrir ali os slides, eu quero contar uma história para vocês ficarem bem atentos. Clara sempre foi conhecida como a forte. Desde o começo do casamento, era ela quem decidia, organizava, resolvia. As contas estavam em seu nome, as decisões passavam por suas mãos e até as palavras finais das discussões eram dela. Não porque quisesse dominar, mas porque sentia que alguém precisava sustentar tudo. Lucas, por outro lado, foi ficando no lugar do que cede. Evitava conflitos, concordava para manter a paz, esperava que Clara soubesse o que era melhor. No início, isso parecia funcionar. Ela se sentia segura no controle. Ele se sentia protegido por não precisar decidir. Com o tempo, algo silencioso começou a pesar. Clara acordava cansada, mesmo depois de dormir. Sentia raiva, sem saber de quê. Pensava, por que tudo sou eu? Lucas se sentia pequeno, como se sua presença fosse acessória. Pensava, será que ela precisa mesmo de mim? As discussões começaram por coisas bobas. A toalha molhada na cama, o atraso no jantar, mas no fundo não era sobre isso. Era sobre lugares. Certa noite, depois de mais uma briga, Lucas falou algo que nunca tinha dito. Eu sinto que não sou seu marido, sou seu ajudante. Clara ficou em silêncio. Aquela frase doeu mais do que qualquer grito. Pela primeira vez, ela percebeu que ao ocupar tudo, tinha deixado pouco espaço para ele ser. Nos dias seguintes, algo mudou. Não de forma mágica, nem rápida. Clara começou a perguntar mais e decidir menos. Lucas começou a se posicionar, mesmo com medo de errar. Houve desconforto, houve tropeços, mas também alívio. Eles entenderam que inversão de papéis não é sobre quem trabalha fora ou quem cuida da casa. É sobre autoridade, responsabilidade, voz e lugar. Quando um carrega tudo, o outro enfraquece. Quando um se anula, o outro se sobrecarrega. O casamento deles não se salvou porque trocaram tarefas, mas porque reorganizaram os lugares do coração. E ali, finalmente, deixaram de competir por controle para caminhar lado a lado. Forte, né?
Eu queria começar impactando vocês, chamando a atenção para o que a gente vai ver ali, à luz da Escritura. Tá bom? Depois tem dinâmica. Vocês vão ficar paradinho não, viu? E tem café. Pode continuar. Irmãos, assim, quando ela me mostrou isso, eu fiquei muito impactado, né? Porque, às vezes, a gente não se dá conta de quão negligente nós estamos sendo em não cumprir aquilo que Deus estabeleceu. E a gente sabe que existem situações que são momentâneas, mas tem situações que perduram. E que, às vezes, o silêncio, né, vai sendo ali tratado, e, como a gente diz no Nordeste, empurrando com a barriga, e os relacionamentos, muitas vezes, não conseguem, né, ter continuidade. E aí nós vamos entender o que Deus estabeleceu para a família. Quais são os princípios de Deus? O que Deus organizou dentro de um lar? Quais são os papéis que nós, enquanto maridos, que as nossas esposas e os nossos filhos devem cumprir? E é justamente sobre isso que vamos falar hoje, né? Vamos quebrar mais um pouquinho o gelo, que essa dinâmica aí é pesada, viu? Mas vamos lá. Então, como eu falei aos irmãos, né, a carta de Paulo aos Efésios apresenta a família como um reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja, enfatizando a importância da mutualidade e do amor entre os cônjuges. É muito comum a gente tratar, né, a igreja como a noiva e Cristo como o noivo. E a segunda vinda de Cristo vai ser o momento das bodas, do casamento. Então vejam como Deus, ele traz a família e o marido e a mulher como seres tão importantes, que ele traz ao ponto de comparar-nos com a sua própria igreja e com o seu filho. Dentro da igreja, né, nós temos ali uma estrutura que o escritor vai falar sobre amor e respeito. Ele diz que o princípio central da carta aos Efésios destaca que a estrutura familiar não deve ser baseada no domínio, mas sim em amor sacrificial, respeito mútuo, serviço e unidade espiritual. Este modelo é fundamentado em Cristo, desafiando as normas culturais. E aí eu já quero começar a polemizar. Como eu falei aos irmãos, a gente vive numa sociedade onde o cristianismo ele está na contramão do que o mundo pensa, do que o mundo prega. E é muito comum, ao ler essas escrituras, as pessoas levarem para os dois extremos. Né? Quando diz que o marido é o cabeça da casa, né? Tem ali uma questão de uma submissão, que não é o que a escritura ensina. Né? O marido ele tem que estar ali com a sua esposa em comum acordo. Não é um cabeça, alguém que lidera ao ponto de oprimir a sua esposa. Então é a primeira coisa que a gente tem que desfazer. Nós, enquanto igreja, né, enquanto cristãos, entendemos que esse domínio aí é baseado no amor e não na autoridade de um homem que vai estar ali de maneira arbitrária, né, sempre oprimindo a sua esposa. Porém, em contrapartida, nós temos aí no mundo uma visão hoje em dia da questão do feminismo, né, que, claro, trouxe muitos direitos para as mulheres, mas quando ele é tratado de forma ultra radical, é como se a mulher não precisasse mais dessa figura masculina, da figura do seu marido. Eu tenho autonomia, eu sou uma nova mulher, eu tenho liberdade, meu corpo, minhas regras. Então vai para um outro extremo, onde a mulher não quer mais ser subordinada ao seu marido. Então, ao examinar as escrituras, a gente percebe que todo radicalismo ele é errado. A Bíblia nos ensina, enquanto cristãos, a termos equilíbrio. Então, dentro da família, dentro do casamento, nós temos que buscar esse equilíbrio entre o amor e o domínio, no sentido de que cada um deles, dos cônjuges, cumpre um papel, conforme as escrituras. O marido ama, respeita a sua esposa, é o cabeça da casa, é tanto que é comparado ele como cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E a mulher está ali em comum acordo com seu esposo, né, porque essa submissão é uma missão que é dada aos dois. Não é uma subordinação, é uma submissão. É a missão dos dois, é igual um voo, né? Você tem o piloto e o copiloto. Nenhum ali, claro, que o comandante lá do voo ele tem um pouco mais de autoridade, mas ambos ali desempenham funções muito semelhantes. E o voo só funciona bem se os dois estiverem ali aptos a exercer essas funções. Se um começar a humilhar o outro ali, tem um problema na cabine ali, o voo já sai com problema. A mesma coisa é o casamento. Né? Se o marido tiver essa autoridade que vai além do que as escrituras falam, ele vai estar errando e vai ser contrário àquilo que a Bíblia ensina, que a Escritura ensina. E aí,
Esse modelo de família que nós vamos falar hoje é um modelo que vai estar fundamentado em Cristo e vai desafiar as normas culturais. Como eu falei aos irmãos, hoje em dia a sociedade e a cultura que o mundo hoje prega vai em encontro ao que a Escritura fala. Esse empoderamento feminino, né, que muitas vezes anula o homem, como está nessa historinha aqui. O Lucas, ele se sentia ali um coadjuvante dentro do lar. Ele não desempenhava a função dele, porque ele estava sendo anulado, porque ele estava seguindo ali, aquela família estava seguindo um padrão que não ia conforme as Escrituras, mas ia conforme os padrões culturais do mundo atual, da sociedade atual. Aqui nós temos alguns papéis que as Escrituras nos traz aqui no capítulo 5, do versículo 25 a 29, que diz, o marido é chamado a amar sacrificialmente, seguindo o exemplo de Cristo. Isso implica liderar com serviço e não com controle. Então Deus deu essa função aos homens de liderar o seu lar, de ser o sacerdote do seu lar, para dominar, não, para amar de maneira sacrificial. Amar, servir a sua esposa e a seus filhos, e não com um controle excessivo, mas protegendo a esposa emocionalmente e espiritualmente, e promovendo seu crescimento pessoal e espiritual. A liderança bíblica é baseada na responsabilidade e no cuidado mútuo. Não é? Quando esse homem é um homem opressor, é um pai opressor, um marido opressor, ele deixa de cumprir o amor que Cristo tanto ensina, que é um amor sacrificial. Quando nós passamos a ver a Escritura, Cristo deu sua vida em prol da igreja. Então é desse amor que ele fala aqui, do marido ter esse amor, esse cuidado para a sua mulher, para com seus filhos, se possível for até doar sua vida em favor da sua família. É cumprir esse papel sacrificial, esse amor sacrificial que Cristo orienta. Minha amada, quiser falar com você? Porque quando eu começo a me empolgar... E também a gente tem lá, né, Lucas 9, fala sobre aquela questão de negar-se a si mesmo, né? Porque, assim, como ele falou, né, Lucas aqui, evangelista, mas também Lucas aqui que a gente citou, né, que você via que dava a entender que ele tinha ali uma propensão, uma personalidade mais passiva, né? E ela não. E ela mais ativa, né? Todos nós aqui temos nossas personalidades. Mas quando Lucas fala que o evangelista negar a si mesmo, né, é dizer, não, essa postura minha aqui, se eu realmente exercer diante desse homem que tem uma personalidade já passiva, eu vou errar, né? Não, claro, não estou falando de alguns posicionamentos que a gente precisa ter, não estou falando sobre isso, mas estou falando dessa historinha que a gente leu aqui, né, que vocês viram. Então, é o negar a mim mesma. Eu sei que talvez eu tenha mais postura, uma firmeza diante de algumas situações, mas eu não vou generalizar isso para todo o meu casamento em todas as situações, porque senão eu chego aqui, né? E aí a gente tem que puxar o freio de mão, como diz assim, é negar a mim mesma. Se eu sou uma serva de Jesus, eu preciso negar o meu eu, negar a minha personalidade também assim, em alguns momentos, e em vários momentos. Porque senão a gente coloca o homem no lugar de passividade, ao ponto, né, dele realmente ser um Lucas aqui que a gente viu. E aí a gente vai estar pecando diante do Senhor Deus, porque a gente está deixando de fazer o que é certo, né? Amém. Qualquer coisa pode me falar, viu? Qual é o papel da esposa, né? A Escritura nos traz aqui alguns princípios que Deus estabeleceu para a esposa, para a mulher. Ele diz, a esposa é orientada a respeitar e apoiar o marido, cooperando ativamente na construção do lar. Ela deve ser uma auxiliadora, entendendo que isso não denota inferioridade, mas sim uma parceria. A submissão bíblica é uma disposição para caminhar em unidade, não uma passividade. Então, às vezes, isso é muito comum em algumas igrejas mais pentecostais, né, que tem aquela visão um pouco distorcida da compreensão bíblica dessa autoridade masculina, né? E você vê assim, eu tenho familiares, pessoas que eu convivo no dia a dia, que têm uma visão um pouco deturpada desse texto bíblico. Não, porque o marido é o cabeça da família e ele manda, e a mulher tem que... Às vezes vamos estar totalmente equivocado, mas ela não tem a condição de contrariar o esposo, porque foi ensinado a ela e a ele que ele tem essa autoridade e que ela tem que passivamente entender aquilo como ordem.
Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que dentro do lar há uma construção que é auxiliadora. Lá em Gênesis 1, quando Deus cria Eva, Deus disse: dar-te-ei uma auxiliadora, alguém que está ali do teu lado para te auxiliar, para que juntos possam seguir. Né? O pessoal diz uma frase muito comum, né? Por trás de um grande homem é uma grande mulher. Não é por trás de um grande homem. Ao lado de um grande homem está uma grande mulher. Porque Deus colocou os dois para caminharem juntos numa mesma direção. O marido precisa estar à frente e a mulher atrás, subordinada. Ele não. Tem que estar ao lado, caminhando. Então é isso que Deus, né, ensina nessa carta. De que não é uma submissão de inferioridade. Eu sou o homem, ó, quem manda aqui sou eu. A última palavra é minha. Eu posso estar errado como for, você não pode me contrariar. Deus não ensina isso. E é justamente isso que a gente vai entender agora. Qual é o papel dos dois? Paulo destaca, né, a importância da mutualidade no casamento, ao afirmar que ambos devem se submeter um ao outro. Isso significa que tanto o marido quanto a esposa devem servir, ceder e compartilhar responsabilidades no relacionamento, criando um ambiente de harmonia e respeito mútuo. Para que isso aconteça, irmãos, é necessário o diálogo. Por exemplo, eu conheço famílias onde a mulher cuida das finanças da casa, porque ela é uma mulher mais organizada, ela consegue pegar o dinheiro do esposo, claro, isso em comum acordo, né? Ele recebe, filho, olha, recebi, o salário está aqui. Ela, olha, nós temos isso para pagar. Então, eles em comum acordo ali, fazem essa administração do lar. Já conheço também famílias que é o contrário, que quem cuida disso é o esposo. O esposo vai lá, pega o salário da esposa, pega o salário dele, junta, tira a sua oferta, faz os pagamentos. Então, em comum acordo, eles conseguem ali desenvolver as responsabilidades de cada um. E isso é muito positivo, porque cada estrutura familiar vai ter uma configuração diferente. Eu não posso colocar o meu padrão como um padrão único. Pronto, lá em casa, a Alicia não gosta muito dessa questão financeira. Quem administra sou eu. Mas se tiver um mês a CP, eu quero fazer as coisas, pagar. Tô, minha filha, fique. Mas a gente chegou a esse acordo de que eu quem cuida das coisas. Então, geralmente, ela paga as coisas dela, mas as coisas do lar, quase todas, sou eu que faço ali, né, quebra a cabeça com os boletos. Mas isso é uma estrutura que é minha, eu não posso colocar algum padrão. Mas a gente chegou nesse momento a partir do quê? Da mutualidade, né, que nós temos ali. Ó, essas funções são suas, essas são minhas. Se todos os meses eu chegasse, ó, não suporto isso daqui, faz isso aqui, faz a feira, paga a escola, vai atrás disso, eu ia sobrecarregar ela. Ia chegar um momento que talvez, para não me contrariar, ela no início ia dizer, tá bom, amor, eu faço. Mas depois de 3 meses, 5 meses, 7 meses, ela ia estar igual a Lucas. Né? Ela ia estar se anulando para poder não me contrariar, mesmo não suportando mais tanta carga. Então é por isso que é importante a gente entender como cada um deve servir no casamento e compartilhar responsabilidades no relacionamento. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades, porque senão você sobrecarrega. E muitas vezes, para não contrariar a esposa ou não contrariar o marido, você não fala, não verbaliza. Mas chega um momento que isso se torna insustentável, conforme a gente viu aqui na história. E aí o que acontece? Esse ambiente, que era para ser um ambiente de harmonia e respeito mútuo, ficou oposto. Fica um ambiente de desarmonia e de desrespeito. Menina, você não consegue fazer um pagamento de conta, eu tenho que fazer isso todos os meses. E aí começam os conflitos. E aí a gente vai entrar numa questão também, né, que é a comunicação, né? Quando ela não é saudável, ela gera muitos problemas familiares, né? Eu estou na clínica já há mais de 20 anos e a maioria dos casais que chegam, né, principalmente as esposas, falam sobre essa questão, né, de falta de comunicação. E aí a gente viu, olha, eu vou dizer a vocês, o período que eu mais trabalhei na minha vida foi na pandemia, em casa. Porque o que teve de divórcio, vocês sabem, né, na pandemia, recorde de divórcios. E aí eu comecei a parar e pensar, por que não teve tantos divórcios assim? A gente não viu falar de tantos divórcios antes da pandemia, né? Por conta da questão de eles tinham tempo para se comunicar. Mas não havia comunicação entre eles, porque eles não desenvolveram isso. Né? E quando pararam em casa,
sabe? E olhava um para a cara do outro, não tinha o que falar muitas vezes. Ou a mulher, né, a gente anatomicamente, biologicamente, né, somos mais propensas a falarmos mais, né? E aí muitas vezes essa mulher esgotada já, né, querendo falar muito, porque esse homem trabalhava e quando chegava em casa não tinha muito diálogo, mas ela também estava cansada, às vezes ela trabalhava em casa o dia todo fora, e os dois estavam cansados e quando chegavam, estavam cansados para conversar. Só que na pandemia não teve muito cansaço assim de trabalho fora. Havia dentro, claro, a gente também trabalhava. Mas o que acontece? A mulher estava ali querendo muitas vezes dialogar ou falar com o marido. E ele, como ele não desenvolveu aquilo, né, ou então ele já tinha uma predisposição mesmo devido. Predisposição não, do ponto de vista da personalidade dele, muito introspectivo, muito passivo, não conseguia também desenvolver ali uma comunicação. E aí é onde vieram os problemas. Aí é onde vieram, infelizmente, acarretavam em muitos divórcios, né? Então, e a gente, né, enquanto cristão? A gente precisa negar nós mesmos, né? Então, se eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso procurar ajuda, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade sobre aquela mulher que está diante de mim. E vice-versa, ou não. Porque Deus diz, trate a esposa como Cristo tratou a igreja, amou a igreja ou não. Sabe? E as mulheres também têm responsabilidade para com os maridos, né? Então, assim, é não negligenciarmos nossa saúde mental, pessoal. Emocional também, né? Por quê? Porque senão a gente vai, né, cair, sabe? Um desses problemas que eu falei. Então, quando eu trato da minha saúde, né, e me ajudo, porque eu sei que eu tenho essa questão, sei que eu tenho esse problema, eu estou ajudando o meu relacionamento a crescer, ou não? Eu estou ajudando o meu relacionamento a não cair no caos. Né? Então, eu queria fazer era esse adendo que eu queria trazer sobre a comunicação. Você que manda, minha filha. Até você errar, você está certa. A última palavra é sempre a sua. Estou brincando, irmãos. Seguindo aqui, né? Então, como a gente falou, né? Deus, ele é um Deus de organização. Lembram de ontem da aula? Do caos, Deus estabeleceu uma ordem para a criação do universo. Primeiro dia, criou os luminares, depois ele criou a divisão das águas e assim por diante. E dentro do casamento, quais são os papéis que Deus criou? Então, a gente viu que o homem é aquele que é o mantenedor, o cabeça do lar, né? A sua esposa está subordinada a ele, é ele que administra o lar, traz a questão do conforto, né? Da segurança. Eu até ia colocar aqui uma figura que é muito comum, né? Um guarda-chuva, já viram essa figura? Aí tem Deus em cima, aí a família embaixo. Tem a esposa e os filhos. E esse guarda-chuva aí que é o homem que está lá segurando. Porque Deus estabeleceu isso para o homem. Assim como ele estabeleceu também para a esposa, né? O cuidado, a atenção. Então, quando esses papéis eles são invertidos, o que ocorre? A inversão de papéis é um fenômeno da dinâmica conjugal onde as funções de liderança e responsabilidade são trocadas ou são desbalanceadas. Isso pode gerar conflitos e desarmonia, refletindo um estado de desequilíbrio na relação. Porém, eu quero abrir um parênteses aqui. Há dinâmicas familiares que, às vezes, esse desequilíbrio ocorre, quando é em comum acordo. Eu me lembro que, quando a gente casou, não foi, amor? Eu ganhava um salário desse tamanho. Aí eu disse, olha, eu não estou aguentando essa empresa mais não. E eu estava terminando a graduação na época. E disse, vou pedir demissão para fazer mestrado. Aí ela disse, faça. Eu disse, mas rapaz, eu acabei de casar. O que tua família vai dizer? O homem começou a casar e já pediu demissão. Aí eu disse, vá que eu seguro as pontas. E foi o que a gente fez. Eu pedi demissão, fui só estudar. Terminei a graduação, passei no mestrado, ganhei bolsa do mestrado e aí comecei a minha vida acadêmica. Mas se ela não tivesse dito, não, você casou agora, o problema é seu, vá-se embora fazer suas coisas aí, que a responsabilidade é sua, traga a feira para casa. Talvez eu tivesse ainda hoje na função que eu desempenhava.
Graças a Deus, Deus nos abençoou. Eu segui a vida acadêmica, passei no concurso, sou funcionário público hoje. Mas a gente precisou o quê? Balancear aquelas funções. É por isso que isso tem que ser de comum acordo. Porque se ela não fosse uma mulher sábia, ia dizer, não, o problema é seu. Se vire, você casou, vai fazer a feira e vai trabalhar. Mas a gente não teria, graças a Deus, o que a gente tem hoje. Então, muitas vezes, essas trocas de responsabilidades ou esse desbalanceamento das funções são passageiros. Eu tenho irmãos que já me procuraram e disseram, Pedro, eu estou pensando em fazer a mesma coisa. Aconteceu isso comigo assim, no meu casamento, quero estudar para isso. Minha esposa, vá-se embora. E é muito válido, porque chegaram a um comum acordo. Agora imagine, você diz assim, Alice, casei contigo, não estou suportando mais meu patrão, não quero mais aquela empresa, vou pedir demissão. Aí pedia demissão e ficava em casa, irmão. E até hoje estava desempregado. Imagine a situação. Então veja, eu ia fazer o quê? A minha responsabilidade ali enquanto marido, enquanto mantenedor, não ia ser cumprida. Não ia ser um plano momentâneo, onde a gente dá um passo atrás para dar um maior à frente. Seria uma quebra daquilo que Deus colocou como responsabilidade para mim. É o marido que é o mantenedor do lar. A esposa é sua ajudadora, né? Muitas vezes, hoje em dia, a gente tem uma sociedade que o custo de vida está tão elevado que é necessário os dois trabalharem. A mulher trabalha hoje em dia, desde quando eu casei com a Aliciana, ela trabalhava. Então, para a gente ter um padrão de vida um pouquinho digno, não é para ter riqueza, não, é para poder dar dignidade aos filhos, uma escola, um plano de saúde, uma alimentação. É necessário que os dois trabalhem. Mas essa função maior é minha. Eu não posso jamais dizer, tu trabalha, ganha mais que eu. Eu podia, irmãos, ela sabe disso. Tinha meses que eu ajudava com R$300, que era o que eu ganhava de bolsa na época, eu era estagiário. 300, 500, 600, depende do mês. Mas eu estava ali, dizendo, esse aqui é o que eu posso dar, mas é tudo o que eu tenho para dar. Mas eu não deixei de cumprir com a minha função. Então, esse balanceamento aí, dessas responsabilidades de liderança, de responsabilidade, tem que ser tratada no casal, porque senão traz um desequilíbrio. Não é verdade? É aquele irmão que diz assim, eu vou casar. Irmão, tá trabalhando? Tô não. Mas está se esforçando, está colocando um currículo, está se preparando, fazendo um concurso, buscando crescer. Diferentemente daquele, irmão, vou casar. Sim, está fazendo o quê? Nada, tô aqui. Deixa a vida me levar. Um dia vai chegar, um dia a porta abre. E o irmão nem de casa sai para botar um currículo. Então, como é que pode isso? Dentro da família, isso vai causar já um problema. Já vai começar o casamento errado. E aí, quais são as consequências? Esse camarada aí, pegando fogo, aperreado, zangado, tá bem pequenininho aqui, mas ele diz o seguinte: a quebra da unidade proposta por Deus resulta em conflitos que são, deixa eu ler aqui que eu esqueci o óculos lá no quarto. Diz aqui, conflitos constantes, tornando um relacionamento fragilizado e distante da interação divina para a família. Então veja, quando essa quebra de unidade ocorre, o que vai existir na família? Conflitos, irmãos. Aquela mulher vai dizer, menino, toma um jeito. Tu não está nem trabalhando, não tem nenhuma feira dentro de casa, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada. Então ali, irmãos, não tem casamento nenhum no mundo que resista a isso. Quando esses papéis aí, essa quebra de responsabilidade, de cuidado mútuo e de cumprir os papéis que Deus estabeleceu, ele é quebrado de forma abrupta e definitiva, não tem relacionamento nenhum que resista. Pode resistir se for de comum acordo, por um período específico, por um propósito maior. Mas se for algo contínuo, esse casamento, esse relacionamento não vai conseguir ser levado à frente. Ou se for, vai ser com muito problema. Estava aqui, e eu gastando ali um pouco da visão que me resta. Mas é isso aqui, então, Então, resulta ali em constantes conflitos e fragiliza o relacionamento, né? E fica distante daquilo que Deus propôs para a família. Então, aqui nós temos alguns problemas e algumas inversões que ocorrem, né? Na verdade, eu acho que eu tenho que voltar aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto, aqui, Como a inversão ou as inversões de papéis começam? Nós temos alguns princípios aqui. Primeiro, feridas emocionais não tratadas.
Irmãos, a gente tem que entender que nós somos seres humanos. Deus nos criou, né, com o espírito, com a alma e com o corpo. Às vezes, fisicamente, eu estou bem aqui, ó. Mas a minha alma, as minhas emoções estão devastadas. Eu não ia nem citar isso, mas agora me veio à mente. Vi no caso de um senhor, essa semana, que foi traído pela esposa e matou os 2 filhos e se matou. Um homem que, aparentemente, irmãos, parece estar bem. 40 anos, funcionário público, vistoso, uma família bonita. A mulher teve um problema. Ela disse, alega, né, que os pais já estavam separados. Ele disse que não, foi uma traição. Chegou em casa, escreveu uma carta, dizendo que ia levar os anjinhos dele com ele. Os meninos de 9 e 12 anos, a idade do nosso, aquilo me tocou muito assim. Atirou nos 2 filhos e se matou. Vejam. Então, ó, feridas emocionais não tratadas. Talvez aquele relacionamento já estivesse ali desgastado há muito tempo. Ele com a idealização sobre ela. Então, enfim, né, como a Aliciana falou agora há pouco, nós temos que tratar. Feridas emocionais não tratadas trazem ali situações que são difíceis. Segundo, medo de conflito. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso de Lucas aqui. Vejam como Lucas era passivo. A esposa era aquela esposa dominadora que fazia tudo, mas ele não contrariava ela. Porque ele tinha medo do conflito. Ele vai dizer, ó, epa, peraí, vamos botar ordem aqui. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Eu faço esse papel, você faz esse. Com amor, com respeito, no acordo, no diálogo. Mas ele foi, ó, se omitindo e se implodindo para não ter conflito dentro de casa. É colocar a sujeira para debaixo do tapete, irmão. Vai colocando, não vai tratando, não vai dialogando, não vai dizendo, ó, não estou gostando dessa sua postura. Vamos repensar, vamos fazer de tal forma. Mas é aquela pessoa que não quer ser combativa, tem medo do conflito e ali, ó, vai se avolumando, né? Terceiro, omissão espiritual. Como eu falei, nós somos corpo, mente e espírito. Se estamos falando para cristãos, nós temos uma função dentro do nosso lar. A Bíblia diz que nós somos os sacerdotes do nosso lar. Tanto o pai quanto a mãe. Nosso maior e primeiro ministério é a nossa família. Você pode ser um grande conferencista, pregar para milhões de pessoas. Mas se um dia você chegar no céu e seus filhos não chegarem, você não fez nada. Não é verdade? Se você chegar no céu, olha, eu batizei 500 pessoas, estudei a Bíblia com 800, mas os meus filhos não estão aqui. Você não fez nada. Porque o primeiro ministério que Deus nos deu é a nossa família. Nós somos sacerdotes do nosso lar. Não é verdade? Eu gosto muito de Charles Spurgeon, e se eu não me engano é dele a frase que diz assim, eu aprendi mais com a minha mãe sobre Cristo do que com os maiores pregadores da Inglaterra. O princípio de cristianismo que ele tinha era a mãe dele. Tem muitos livros dele, que ele cita ela, que ele fala, né, do dia a dia, dela lavando os pratos, louvando a Deus, ensinando as verdades de Deus a ele. E ele diz essa frase, eu aprendi mais sobre Cristo com a minha mãe do que com todos os pregadores da Inglaterra. Então é nosso, irmão. Quando a gente deixa de cumprir a nossa função espiritual, a gente não tem como estabelecer o papel que Deus nos deu de sacerdote dos nossos lares. Eu sou sacerdote, ela também é sacerdotisa. Porque a gente tem casos de famílias monoparentais, que é só a mulher ou só o homem que é cristão, ou é uma mãe solo, ou é um pai solo. É você que é o sacerdote do seu lar. Muitas vezes o casamento, a irmã é cristã, o esposo não é. É ela a sacerdotisa, é ela que tem que falar do amor de Cristo. Foi a ela que Deus deu ali, ó, aquele papel espiritual. E se ela se omite, isso é um problema. Excesso de controle, não é? Quiser parar alguma coisa, você pode me falar. Nós temos aqui 2 problemas. Tem casamentos onde um dos cônjuges não quer ter confronto e é aquela pessoa omissa, passiva. Já tem pessoas que são extremamente controladoras. Olha aqui, quem faz sou eu. Aqui, não mexa aqui não, que isso aqui é meu. Quem resolve sou eu. Então, esse controle também extremo é um problema. Tanto a omissão quanto o controle em excesso. Lembra do equilíbrio? A vida cristã, irmãos, é marcada pelo equilíbrio.
Eu nem posso ser 8, nem 80. Outro problema, modelos familiares disfuncionais. Eu tenho diversos casos aqui de exemplos para dar, mas uma vez eu cheguei na escola, Marcelo é professor também, aqui em Recife a maioria dos irmãos são professores, né? E aí eu trabalhava em uma instituição que uma mãe chegou assim para mim e disse, olha, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Eu disse, qual a idade dele? Ela fez 12 anos. Eu olhei para a cara dela assim, quase coisa, a senhora não sabe, imagina a gente. Porque veja, irmãos, como é que você diz que você não sabe mais o que faz sobre o seu filho de 12 anos? Você não tem controle mais sobre ele. A gente sabe que o mundo está cada vez pior. Educar hoje é um grande desafio. Mas Deus estabeleceu para nós essa função. Se nós pararmos para ler Efésios, lá tem a questão dos filhos, do papel dos filhos e do papel dos pais. Nós não devemos contrariar os nossos filhos, mas eles têm que crescer em obediência. Porque se eles não crescem obedecendo a nós, que somos pais físicos terrenos, eles jamais vão obedecer a Deus. Porque o princípio da obediência começa no nosso lar. Às vezes o meu mais pequenininho, ele gosta de falar um pouco mais alto. De fale baixo, que eu sou seu pai. Porque se você não me respeitar, você não vai respeitar ninguém nessa vida. Porque o princípio da obediência começa com a gente. Às vezes não é nem malvadeza dele, porque ele fala mais alto, puxou a mim. Mas ele diz, fale baixinho, papai está aqui bem perto de você, e fale direito comigo. Porque se você gritar comigo assim, um dia você vai gritar com um policial, vai gritar com um delegado, vai gritar com o seu patrão, vai gritar com qualquer pessoa. Então fale baixo. Porque aqui, nós precisamos ter um modelo funcional dentro de casa. É o filho crescer vendo o pai respeitando a mãe obedecendo o pai, eles em harmonia, fazendo tudo em comum acordo, e os filhos obedecendo os pais. Esse é o modelo de Deus para as nossas famílias. Outra coisa muito importante, meus irmãos, como a inversão começa? Cansaço ou fases difíceis da vida. E aí eu quero abrir um parênteses. Lembra que eu falei agora há pouco que nem tudo tem que ser de uma forma muito rigorosa? Às vezes, irmãos, passam-se momentos na vida da gente que o marido passa por uma fase emocional mais difícil, que a esposa passa por uma fase emocional mais difícil, e que esse papel muitas vezes vai ser de sobrecarga mesmo. De você dizer assim, a Aliciana não está bem emocionalmente, eu vou pegar essas funções, que são delas, para mim. Ainda que momentaneamente, mas é uma fase. Naquela fase, sim, a gente tem que ser apoio. Não é? Às vezes é um processo de depressão, uma questão de um luto, né? Um processo emocional, uma doença física que incapacita o seu cônjuge. Né? Às vezes o marido está com um problema de saúde realmente, ou a esposa. E ali, momentaneamente, esses papéis eles podem ser desbalanceados. Não é? Porque tem um momento ali de cansaço ou de uma fase difícil na vida. Mas isso não pode ser de maneira eterna. A gente tem que buscar ajuda. Né? Para ambos, para quem está ali sofrendo a sobrecarga e para quem está enfermo. Porque quem cuida adoece também, viu? Às vezes a gente, não, fulano está doente, eu estou aqui dando suporte, mas se você não cuidar, você fica doente também. Porque quem cuida precisa ser cuidado. E por último, a adaptação temporária não é inversão. É como eu falei, eu pedi demissão, recém-casado, eu ouvi tanta gracinha, foi... Mas ela disse, não, vá-se embora. E até eu mesmo disse, meu Deus, que negócio é esse? Eu pedi demissão, acabei de casar. Mas valeu a pena, irmãos, e não me arrependo. Valeu a pena porque eu tinha um objetivo. Então aquela minha inversão ali, aquela adaptação da gente, era uma inversão temporária. A gente se adaptou, ela segurou as pontas por um bom tempo. E eu agradeço a Deus e publicamente a Deus ter me dado ela, porque ela tinha visão. Porque nós crescemos juntos. Quando a gente começou a vida em casal, a gente não tinha o que a gente tem hoje. Para a gente poder batalhar, a gente teve que crescer junto, olhar os dois na mesma direção. Se ela não tivesse esse pensamento, talvez eu não tivesse chegado até aqui. Né? E todo casamento é assim. Não é? A gente constrói junto. E é muito bom a gente olhar para trás e dizer, poxa, foi tão bom, né? A gente conquistou isso, conquistou aquilo. Eu tenho uma colega minha, trabalhava comigo, ela hoje é doutora em farmácia, e o esposo dela trabalha na ANAC. Ela disse, Pedro, eu vim de Fortaleza para cá. Quando eu casei, eu ainda me lembro, eu vim morar num apartamento alugado e a gente só tinha um colchão. A gente dormia no colchão que eu comprei. Hoje está aí, ela doutora em farmácia, muito bem na vida. Ele também se eu não me engano, é engenheiro aeronáutico, trabalha na ANAC aqui em Recife. E estão muito bem, mas foram juntos ali da base,
crescendo. Então, talvez aquelas inversões ali aconteceram muito no casamento, dela segurar as pontas um pouquinho para ele crescer, dele depois segurar as pontas para estudar, e aí foram se adaptando, ó, e aquelas inversões que foram temporárias fizeram com que os dois crescessem. Então, é algo muito positivo. Mas vamos dar uma corridinha aqui. Então, como é que a gente pode restaurar esse equilíbrio que as Escrituras nos traz na carta de Paulo aos Efésios? Não é? Como é que, de forma prática, a gente pode fazer isso? Primeiro, voltar ao princípio do amor e o respeito. Não é? A nossa função dentro do casamento é servir e não controlar. Essas duas palavrinhas aí, amor e respeito, são base para o que Deus estabeleceu para a família. Se não tiver amor, meus irmãos, e não tiver respeito, relacionamento nenhum se sustenta. Ah, não amo mais a pessoa. Não é esse amor apaixonado que o pessoal daí do mundo diz, né? Porque o pessoal diz, eu estou amando fulano, aí faz um casamento de 5 milhões de reais. Passa 3 meses, acabou o amor. Porque não foi amor, foi paixão. Psicologicamente, né, a doutora aqui pode explicar melhor, a paixão ela é momentânea, passa alguns meses, aquele sentimento de euforia, de ver, né? Mas o amor ele é uma decisão. Eu decido amar. Eu decidi amar. Eu decidi seguir. Eu decidi ser um pai de família. Então o amor é uma decisão. E o respeito. Porque sem respeito não tem como manter um relacionamento. Quando acaba o respeito, não tem como o amor sustentar apenas, só o amor sustentar essa relação. Então, primeiro, voltar ao princípio de amor e respeito. Isso é algo prático dentro do casamento. Segundo, conversas honestas. Lembra que eu falei agora há pouco? Tem que haver diálogo, como a Alicena falou agora há pouco. Tem que haver, conversa. E aí ele traz uma questão, né? Volta lá, por favor, aquele... É o respeito, né? Porque quando eu tomo a vez dele e ajo por ele, inverto o papel, eu não vou respeitar mais, assim, porque perdeu a admiração, porque eu já faço o que ele fazia. E eu admirava ele porque ele fazia o que eu não fazia, entendeu? A gente não casa com alguém igual a gente. A gente casa com alguém diferente, que a gente admira. Mas como eu tomo dele o que é dele, eu vou admirar quem? Eu mesma. Percebe o egoísmo entrando a coisa do... Então, quando eu tiro a responsabilidade dele de pai, de provedor, de líder da família e passo isso para mim, eu não vou mais admirar ele. E aí o amor começa a esfriar. Por quê? Porque eu não estou sentindo mais o que eu sentia quando eu casei por ele. Claro, que geralmente a paixão, uns 2 anos mais ou menos dura, né? Mas depois tem a decisão, né? Eu quero amar esse homem. Mas quando eu tomo o lugar desse homem, eu vou olhar para quem? Para mim mesma. E não vou ter nem para quem eu decidi. Eu decido amar esse homem. Que homem? Não tem mais homem, tem aqui. Porque eu trouxe tudo desse homem que eu admirava para quem? Para mim. Então, por isso que muitas vezes esse é o princípio básico do fim do relacionamento. Eu não tenho mais admiração por ele. Porque eu já sou ele. Eu não casei comigo, eu casei com ele, né? Ainda bem, né? Então, né, conversas honestas, né? Como a Alicena falou agora há pouco, o diálogo, irmão. Não existe relacionamento sem diálogo. A nossa vida é cristã. A oração é o nosso diálogo com Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente estreita as relações com Deus. E dentro do casamento é a mesma coisa. Eu preciso pontuar o que está me deixando desconfortável. Olha, minha filha, eu não gosto disso, não. Eu não quero assim, não. Né? De vez em quando eu falo, né? Algumas coisas. Não estou gostando disso aqui, não. Bora mudar isso aqui. Porque tem que haver, irmãos, esse diálogo. Porque muitas vezes, com medo de ferir a esposa, a gente fica ali, se implodindo, sabe? E se anulando. E depois o problema vai se avolumando de uma forma que quando a bomba estoura, não tem mais jeito. Então a gente precisa realmente sentar e conversar. É igual o Google, quando a gente está dirigindo, né? Recalculando a rota, nos perdemos. Recalculando a rota. O casamento precisa disso. A gente tem que pegar o Google e dizer, vamos recalcular essa rota aqui, que isso aqui não é papel meu, isso não é função sua, esse não é o seu lugar. Deus não estabeleceu isso para você, Deus não quer isso para mim.
e a gente pontuar, irmão, com carinho, com amor, com respeito, mas de forma honesta, a partir do diálogo. Terceiro ponto, responsabilidade compartilhada. Trabalhar em conjunto, assumindo responsabilidades e evitando competição. Eu sempre digo a Aliciana, nós somos uma equipe. Existem casamentos que parece que as pessoas são opositoras. No início do nosso casamento, havia alguns conflitos mínimos, bestinhas, assim, pequenos. Quer dizer, minha filha, parece até que eu estou competindo com você. E Deus foi trabalhando isso em nós. Porque a gente tinha uma imaturidade de achar que a gente tinha que competir em algumas coisas. E eu parei e disse, não, Deus não quer isso pra gente. Deus quer que a gente trabalhe em equipe. Nós somos uma equipe, nós não somos opositores. Se a gente for se opor sempre, em tudo, o casamento não vai seguir. Então a gente precisa trabalhar em equipe. Então é isso que Deus quer pra gente, ó. Né? Trabalhar em equipe, assumindo responsabilidades que são conjuntas e evitando a competição. Nós somos cooperadores e não competidores. Deus estabeleceu isso para a família. O marido e a mulher têm que trabalhar em cooperação. Passa bem rapidinho aqui para... Liderança espiritual conjunta, né? Unir-se em oração, tomar decisões alinhadas e buscar a orientação de Deus juntos. Então, Deus estabeleceu o sacerdócio para cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, espiritualmente falando. Então, Deus deu esse papel e esse sacerdócio ao homem e à mulher. E essa liderança espiritual tem que ser feita de maneira conjunta. Eu não posso dizer, minha esposa é uma mulher de oração, ela vai educar mim sozinha. Eu não vou nem falar de Cristo para eles. Não, não é isso não que Deus estabeleceu para mim, não. Deus estabeleceu princípios para mim e para ela, para que ambos possam espiritualmente ajudar os nossos filhos a conhecer a Cristo, levá-los para Cristo e juntos também nós, enquanto cristãos, nos fortalecermos. Antes de ser minha esposa, ela é filha de Deus. Ela é minha irmã em Cristo. Se eu faço algo que prejudica a fé dela, a comunhão dela com Deus, Deus vai requerer isso de mim. Antes de machucar a minha esposa, eu estou machucando a serva de Deus, a menina dos olhos de Deus. A gente tem que pensar dessa forma. Ela é minha irmã em Cristo. Porque lá no céu não vai ter casamento, não. Mas se um dia eu encontrar ela no céu, ela vai estar comigo lá como minha irmã em Cristo. A nossa irmandade em Cristo é eterna. O casamento fica aqui na terra. Mas a nossa irmandade é eterna. Então a gente precisa se ajudar para ambos chegarmos ao céu. Alinharmos isso. Amém? Bora seguir que eu falo demais. Então aqui, ó, umas perguntas bem importantes para a gente poder trabalhar de forma mais prática. Dá tempo? Vai fazer outra parte? Então tá bom. Ela vai seguir aqui o roteiro, irmãos. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Espero ter me feito compreender, né? Falo um pouquinho rápido, mas aí nós vamos dar continuidade agora na parte mais prática. Tem gente ali pescando, tem um cafezinho ali também atrás, daqui a pouco, para a gente fazer essa última parte e encerrar a aula de hoje. Então, aí eu vou só falar algumas frases aqui, tá? Que fala um pouco, né, de tipos comuns de inversão entre casados, para depois a gente ir para a dinâmica. Um cônjuge assume o papel de ser pai ou mãe do outro, né, aí controla, orienta excessivamente, cobra maturidade, educa o parceiro, né? E as consequências diretas é a queda do desejo, né? Ninguém sente atração por quem ocupa o lugar de filho, aquilo que eu falei, né? Cuidador emocional, né? Regula o humor do outro, né? Ei, não, cala a boca, né? Para que tu tá rindo? Para, né? Evita conflitos para não desestabilizar, como foi dito, e engole dores para manter a paz, né? É isso que há um tempo, no passado, muitas mães diziam, engole o choro, menino. Os mais velhos sabem dessa frase. Mais velho não, né? Assim. Jovens há mais tempo. Então, aí tem, né, o salvador versus dependente, né? Que diz assim, um vive tentando consertar o outro, né? Emocionalmente, financeiramente e espiritualmente, né? E o problema não é ajudar, é precisar do problema para se sentir necessário, né? E aí algumas frases, tá? Deixa eu ir lá pegar aqui as frases. Deixa eu ver aqui, subir. Chuva.
Se eu não fizer, nada anda. Ixi. Ele não dá conta sozinho, não, Sandra. Sabe não, minha filha. Se eu não estiver lá, eu preciso ser forte por nós dois. Senão a gente não chega lá, né, amor? Onde a gente quer chegar. E percebe essas frases? Quem nunca repetiu, né, gente? A gente repete, infelizmente. A gente comete esses erros. A gente não está aqui porque a gente é expert no assunto, né? Ele tem as questões emocionais dele, que veio da família dele, né? E que eu também vim da minha, mas a gente sempre tem essa questão de eu sempre ficar atento, amor. A gente não está repetindo o que teu pai faz com a tua mãe, nem o que minha mãe faz com meu pai. Porque na minha casa, minha mãe é essa pessoa que lidera, né? E meu pai já tem uma personalidade mais passiva. Então eu adquiri muito isso dela. Só que se eu trouxer para aqui, ele também é assim. E aí, dois bicudos não se beijam. Por isso que a gente teve muito, ó, um bico no outro. Não foi, amor, no começo? Porque o pai dele tem essa personalidade mais, né? A mãe dele também, mas o pai também, né? Menos. Mas o controlador, né? O ser controlador, né? Não por maldade, mas é porque ele quer tudo no lugar e toda hora. Para você ter ideia, quando a gente chega na casa do meu sogro, eu tiro meu relógio, coloco no lugar e viro as costas. Quando eu viro meu relógio. Então está no lugar de todos os relógios. Não, amor? É sempre assim. E ele adquiriu muito isso, né? Então, ele coloca os livros deles exatamente. Colocava, hoje já fica um pouco, graças a Deus, que está um pouco torto. Então, se eu fosse lá e mexesse uma página do livro, ele chegava, alguém mexe no meu livro. Eu disse, meu Deus, ele já percebeu, né? Então, ele adquiriu muito isso. E eu também, devido à minha mãe, né? E então a gente tinha que estar sempre chamando, e a gente vai ser chamado um ao outro o resto da vida. Hoje estamos bem melhores, bem melhor nisso, mas assim, é sempre, né? E aí, não, a gente não, uma decisão que a gente fez no começo do casamento foi a gente vai ficar atento, muito atento a não repetir os mesmos erros que nossos pais cometeram. Né? Essas questões de inversão de papéis. E então é isso. Aí agora eu queria, né, a gente queria fazer uma dinâmica com vocês, tá certo? Para refletirmos, né, sobre tudo que foi visto e quebrar um pouquinho assim, antes de sair um pouquinho do lugar. A gente vai pedir passar uma folhinha para cada um casal, uma folhinha, tá certo? Isso. Aí vão olhar um para o outro. Aqui eu tenho algumas canetas, não tenho muitas, mas a gente pode dividir, né? Quem termina passa para o outro. Se quiser, tá certo, podem se afastar um casal do outro para ficar. A gente tem espaço, gente. Vamos se afastar agora. Vamos se afastar? Cada um procura um lugarzinho aí. Eita, amor, tem como... Vocês podem repartir a folha, porque eu não tenho muita folha, tá bom? Cada um fica com um pedacinho. Oi? Não, cada um tem que ficar com um pedacinho. Pode ser. Aí só dizer o que, né? Depois sabe o que foi. Mas é porque tem que ser assim na hora, sabe? Os dois escrevendo. Se vocês puderem partir ao meio a folha assim, ó, tem um casal que o marido com parte e a esposa com a outra. Isso. Aí eu vou dizer as frases, tá certo? Cada um vai escrever o que eu sinto que carrego sozinho ou sozinha no casamento. No caso, temos um casal aqui, né, que ainda não é casal casado, mas já estão, né, namorando há um tempo. E aí já se conhece um pouco ao ponto de
provavelmente responder, tipo, o que é que eu faço isso muito por você, né? Que isso aí já é teu, que eu faço isso sozinha, você não me ajuda, tá? Pode ser? Aí vocês tentam aí. O que souber, conseguirem. A pergunta é, o que eu sinto que carrego sozinho no casamento? Não pode deixar o outro ler, tá? No outro ver. Ouviram? Todo mundo aí atrás? O que eu sinto que carrego sozinha no casamento? Sejam, né? Ninguém vai, não pode olhar para o outro, hein? A segunda pergunta é: o que eu sinto falta que você faça, que o outro faça? Eu sinto falta, sabe, que ele faça. O que eu sinto falta que o outro faça? Quando terminarem, troquem de cadeira. Troquem de cadeira. Você vai para a cadeira de Newton, Newton vai para a sua cadeira. Levantem, troquem. Quando terminar, tá certo? Um casal troca de cadeira. A primeira, o que eu sinto falta, o que eu sinto que carrego sozinho no casamento. Todo mundo conseguiu estar com caneta? Todo mundo conseguiu? Não, tá sem caneta, né? Alguém terminou e pode emprestar a Dominique? Cadê o nosso? Responda, eu sei que eu vou responder o meu. Vamos lá, vamos embora. E você também, não é só eles, não. Vai você. O que eu sinto que carrego sozinho no casamento? Pronto? E a segunda pergunta. O que eu sinto... Conseguiu, Carlos? O que eu sinto falta que o outro faça? Pronto? Alguém pode emprestar uma caneta para mim?
troca de lugares, troca de papéis. E aí, quando lê, se eu tivesse no seu lugar, eu me sentiria assim. A partir da resposta do outro. É como se você tivesse dito isso, entendeu? Não, é de vocês. Não quero, sabe, não quero nem se preocupar, nem vou saber de nada. Troca de lugar, troca de papel e aí diz assim, pega o papel, lê o papel do outro. Se eu estivesse no seu lugar, eu me sentiria. E aí você se responde. Responde, se eu tivesse no seu lugar, eu me sentiria. Pode pegar para o papel. A gente não quer o papel não, tá? Vocês podem só entre vocês. Não pode mostrar ela, tem que mostrar vocês. Às vezes é mais fácil. É hora de conversar, viu, gente? E aí, conversaram sobre o que falaram? Como eu me sinto com essas respostas aí do outro? É. Depois que trocaram de lugar, trocaram de papéis. Abre a mão. Exatamente. É. Como eu me sinto? Não trocou de papel? Eu peguei a resposta aí. Como eu me sinto quando ele diz assim, tá? Por exemplo, aqui, né? Que me ajude mais nas tarefas, por exemplo. É, exatamente. Eu me sinto... Se eu fosse você, eu estava me sentindo realmente sobrecarregado, né? Por exemplo. Se eu estivesse no seu lugar, certo. Gente, ó, vê só. Não trocou de lugar? Pronto. Aí vocês agora pegaram um papel, não foi? E aí, ao ler o papel,
Se eu, Aliciana, estivesse no seu lugar, Pedro, eu me sentiria assim. Então, não vou falar de mim. Eu vou imaginar como Pedro se sente quando ele fala isso, entendeu? Aliciana, você precisa me ajudar mais nas tarefas de casa, por exemplo. Ixi, Pedro, se eu estivesse no teu lugar, eu me sentiria realmente triste. Entenderam? Então, como eu me sentiria se eu estivesse no seu lugar, de acordo com as respostas que você pegou? O que é que vocês estão achando do que vocês estão lendo? Como é que você se sente quando ele se sente sobrecarregado? É um processo que a gente está começando a mudar de confiar mais na parte financeira, mas a gente antes disso eu tinha mais essa preferência, mas depois de coisas da casa física, porque às vezes não é coisa só necessária, mas é uma falta. E se ele não jogar mais, aí eu vou conseguir fazer mais tranquilo e não sempre um equilíbrio, assim, coisa. Também não sou perfeita. Então, vocês precisam. Aí eu sinto falta disso.
Pronto, vamos. E aí, pessoal? Isso. A gente podia levar isso, né, para outros momentos, refletirem sobre, né, o que vocês leram. Alguém quer falar alguma coisa? Não vou pegar esse papel. Alguém, né? Quem quiser falar alguma coisa. E eu percebi, né, que tem alguns casais, 2, 3 casais ainda observando ali. Mas, assim, é sugestão da gente, vocês levarem isso para tá certo ao longo do retiro, né? Quem quiser conversar mais sobre isso, tá? Já tem aí uma questão para levarem, tá bom? A gente ainda tem, hoje é domingo, né? Segunda e terça ainda, para conversarem sobre essa questão. E aí, quem quiser falar o que despertou, o que não despertou, o que acharam. Tem Newton que quer falar? Não, eu fiquei feliz porque, assim, a primeira pergunta, os dois colocaram a mesma coisa. Então, tá aqui hoje e lendo essas perguntas, respondendo, assim, a gente conseguiu, eu vejo que a gente conseguiu ter uma sincronia. Já teve momentos que a gente de estar em determinados retiros, eu lembro, e a gente tem uma lista de não sei quantas páginas de coisas que a gente precisava ajustar, né? E hoje, graças a Deus, a gente diminuiu, né? E tanto que a primeira resposta, os dois colocaram a mesma resposta, né? Depois a gente mesma pergunta, né? Então, assim, e a outra, a segunda, não é uma coisa difícil da gente resolver, né? É uma coisa que assim, eu acredito que é tranquilo pra gente conseguir chegar num consenso, né? Acho que é só um pouquinho de esforço e a gente consegue resolver. É isso. Alguém mais quer falar? O que despertou? Se essa dinâmica trouxe alguma questão que vocês precisam trabalhar? Por exemplo, Pedro trouxe aqui, né? Falou algo meu que eu achei que já tinha sido resolvido para mim, né? Mas para ele parece que ainda não, né? E é uma coisa, não é uma coisa, né, grave nem nada, mas é uma coisa tão, né, que eu achei que a gente já tinha, né, conversado isso. E aí foi bom porque nessas dinâmicas faz com que a gente perceba, né, que ainda há coisas, e sempre vai haver, né, para a gente conversar, para a gente orar, para a gente refletir mais, sabe? Então, a gente quer, né, concluir com uma oração. E eu vou pedir para todos vocês virem para aqui para frente, porque a gente vai fazer uma oração, tá certo? Guiada, né? E aí, para que Deus nos abençoe, né, no momento de hoje, daqui para frente, para que Ele nos ajude a não praticarmos, né, a inversão de papéis, porque é isso que Deus deseja, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Está aberto? Eu queria agradecer pela aula. Eu acho que essas aulas dos casados é igual a ceia do Senhor, assim, tem que estar se repetindo, né, por causa da dureza do nosso coração. Aí é muito importante quando tem esses momentos, né, para a gente poder ir mais fundo, né? Às vezes a gente não está escutando, né, o outro, e aí abre essa oportunidade de escutar e ver melhor, né, o que o outro está passando, né. E eu achei a abordagem bem equilibrada, assim, sabe? Aí eu achei muito, assim, um caminho muito seguro, assim, que mostra muito Jesus, tá, sabe? As coisas que a Bíblia ensina, elas podem ser assim um bálsamo, ou ao mesmo tempo elas podem ser um veneno se elas se afastam de como Jesus era, né? E aí essa abordagem ela é muito próxima de como Jesus é, né? Aí isso dá muita segurança, sabe? Eu queria muito agradecer por isso. Eu acho que
todos os seres humanos, né, nós, como seres humanos, estamos na forma do aperfeiçoamento, né? E dentro das relações conjugais não é diferente, né? A gente vai fazer uma oração daqui a pouco, mas é como eu falei agora há pouco, a gente vai estar sempre recalculando a rota, né? Todo casamento ele tem ali o seu percurso. E é necessário a gente parar e recalcular a rota muitas vezes. É como o Marcelo falou, a gente às vezes na vida conjugal, ela vai entrando numa situação que a gente não para refletir, né? A gente não para dialogar. E quando essas situações, né, de encontros, de aulas vêm, eles vão nos tirando da zona de conforto, que causam desconforto, mas causam reequilíbrio depois, né? E é justamente isso que a gente buscava nessa tarde. Não só para os irmãos, mas para nós também, enquanto casal, porque acho que todos nós precisamos. Todos nós precisamos estar atentamente e continuamente, né, buscando esse retorno, esse recálculo de rota. Nilda quer falar aqui algo. Muito obrigado. Eu também quero agradecer. Eu achei importantíssimo, né, os pontos que vocês trouxeram. Uma coisa que eu refleti é que, segundo as Escrituras, o papel de cada um é inegociável. Isso ficou muito claro para mim hoje. Eu não tinha ainda pensado assim. As tarefas, não, é negociável. Deus deu essa liberdade, né, do casal de negociar quem vai fazer o que ali, por um tempo ou não. Então ficou muito claro isso. Tem coisas que Deus deu autoridade ao casal para negociar, tarefas, mas papel é o que Deus já definiu. Então eu fiquei pensando isso, né? Tem coisas que a gente como casal não dá para abrir mão. Vamos tentar negociar aqui e fazer diferente do que Deus estabeleceu, vai dar errado. Então isso me chamou bastante atenção e eu gostaria de agradecer por isso. Então, só para a gente finalizar, eu vou ler aqui o que está escrito ali no slide, né? Diz o seguinte: nesse momento especial, vamos nos unir em oração. Confessemos ao Senhor as áreas de desequilíbrio em nosso relacionamento, pedindo sua orientação e sabedoria. Que possamos restaurar o amor e o respeito mútuo, consagrando novamente nosso casamento ao Senhor, buscando sua presença e direção em nossa jornada juntos, né? Então, a recalcular a rota, né? E aí não se esquecendo dos dois princípios que estão lá em Efésios, né? O amor e o respeito. Todo relacionamento cristão precisa estar baseado nesses dois pilares, né? Amor e respeito. Quem gostaria de se voluntariar a fazer a oração? Se os irmãos puderem vir à frente, e se algum dos irmãos quiserem nos guiar em oração. Mais uma pessoa vai. Vamos fazer uma grande roda aqui e darmos as mãos uns aos outros. Cuidado do batente aí para não cair. Aí, o tamanho quase igual, né? Esse é o meu primo. Quem é mais Não velho? é? Então, assim, vamos entrar agora, né, em espírito de oração, tá? Eu vou trazer aqui uma oração guiada que traz assim exatamente os pontos, né? Mas é uma oração que é onde eu vou fazer guiada aqui pela oração que já está aqui escrita. E como eu falei, eu queria abordar os temas que a gente, né, os tópicos que a gente viu hoje. Mas cada um, né, entre em espírito de oração e leve ao Senhor Deus seus pedidos também nesse momento. Vamos orar. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra. Nesse momento entramos em espírito de oração em prol dos nossos casamentos, para que sejamos a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor, para que façamos sempre o que está de acordo com o Senhor, com a Tua vontade. Senhor Deus, nós nos colocamos agora na Tua presença. Reconhecemos que muitas vezes tentamos construir nossos lares com nossas próprias forças. E hoje declaramos: precisamos de Ti. Pai, sonda o nosso coração. Mostra-nos onde saímos do lugar que o Senhor nos confiou.
onde assumimos pesos que não eram nossos, ou onde nos omitimos por medo, orgulho ou comodismo. Senhor, revela o meu lugar dentro do casamento. Pai, perdoa-nos quando tentamos controlar em vez de confiar. Perdoa-nos quando nos calamos, quando deveríamos nos levantar. Perdoa-nos quando ferimos, mesmo quando acreditamos estar fazendo melhor. Agora, Senhor, oramos pelos maridos. Dá-lhes coragem para liderar como Cristo lidera, com amor, entrega e responsabilidade. Restaura o altar do lar. Restaura a voz, a presença e o chamado espiritual. Oramos também pelas esposas. Dá-nos graça, Senhor, para confiarmos, apoiarmos e caminharmos lado a lado. Cura o nosso cansaço. Carregamos peso. Restaura a alegria de sermos auxiliadora, não por obrigação, mas por amor. Senhor, nós te convidamos novamente para o centro do nosso casamento. Que toda decisão passe por ti. Que toda palavra seja filtrada pelo teu Espírito. Que toda liderança seja serva. E toda submissão seja cheia de amor. Declaramos sobre nosso lar a tua palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pai, edifica a nossa casa. Restaura os lugares, cura as feridas, renova o amor. Entregamos nosso casamento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Tem um cafezinho ali, viu? Tem umas lembrancinhas também para uns chocolates. Bem singelos para vocês. Deixa eu pegar. Vamos tirar a foto, viu? Falta a foto.
Vamos meter essa foto em Paris.